E se eu te dissesse que a tecnologia de Nikola Tesla, feita para dar energia gratuita ao mundo, foi roubada e transformada na arma mais poderosa do planeta? Uma arma que muda o clima? Parece loucura, mas patentes e documentos militares contam uma história bem mais assustadora. Você já parou para pensar que o misterioso evento de Tunguska, em 1908, que devastou 2.000 quilômetros quadrados de floresta, pode ter sido o primeiro teste dessa arma? É um dos dados-chave que exploraremos. Por anos, foi considerado um meteoro, mas a falta de cratera e a conexão de Nikola Tesla com a época levantam questões muito sérias. O que era a ideia de energia livre de Tesla, hoje se transformou no HAARP no Alasca, o herdeiro sombrio de um potencial ilimitado. Isso é fundamental para que você entenda como a tecnologia funciona por dentro. E o mais assustador é que essa corrida secreta está acontecendo agora. Nós vamos te mostrar documentos que provam que a Força Aérea dos Estados Unidos planejava dominar o clima até 2025. Isso vai te ajudar a decifrar os eventos climáticos extremos que vemos no noticiário. Estariam os céus e até a sua mente sendo usados como campo de batalha invisível? Vamos te dar as ferramentas para identificar a verdade por trás da cortina de fumaça militar. Vamos aos fatos sobre a Torre de Tesla. Você já parou para pensar que toda a energia que consumimos, a conta de luz que pagamos todo mês, é uma ideia ultrapassada? É aí que entra nosso primeiro ponto, a Wardenclyffe Tower, a Torre de Tesla em Nova York. A ideia genial de Nikola Tesla era transmitir energia elétrica sem fio por toda a Terra, usando a própria ionosfera como um condutor natural. Imagine um mundo onde a eletricidade seria tão abundante e gratuita quanto o ar que respiramos. Isso não é uma utopia, era uma patente real. Ele estava prestes a entregar o suprimento de energia global de graça, tornando obsoletos os cabos, geradores e principalmente os medidores. O segredo que ninguém conta é que essa tecnologia de transmissão sem fio é o que os militares modernos tentam replicar hoje no Alasca, mas com uma finalidade completamente diferente. A Torre de Wardenclyffe, apesar de nunca ter sido concluída, plantou a semente de um poder que a elite não podia permitir que se espalhasse livremente. Por que pagar por algo que você pode ter de graça? Essa é a analogia perfeita. Tesla era como a Netflix oferecendo todos os filmes de graça, enquanto a concorrência dependia de você pagar por cada ingresso. É uma luta antiga entre a liberdade tecnológica e o controle financeiro. E aqui chegamos ao ponto de tensão, o medo dos magnatas da época. JP Morgan, que financiava a torre, rapidamente cortou o apoio quando percebeu que não haveria como cobrar pela eletricidade transmitida. Era o fim do modelo de negócio energético baseado em escassez e medição. A pergunta que não quer calar é: você acha que o modelo de energia paga sobrevive só por ser eficiente ou por ser lucrativo? Essa atitude mostrou que o potencial revolucionário da tecnologia de Tesla era visto como uma ameaça urgente e não como um avanço para a humanidade. O progresso foi sacrificado pela ganância. A história de Tesla termina de forma trágica e conveniente. Após sua morte em 1943, o que aconteceu em seu quarto de hotel é o exemplo prático de um roubo patrocinado. Em vez de um funeral digno, agentes do governo, liderados pelo FBI, invadiram o local em questão de horas e apreenderam imediatamente todos os seus documentos, anotações e equipamentos de pesquisa. Isso levanta a segunda pergunta: por que um gênio esquecido e falido teria seus projetos confiscados pelo serviço secreto militar? Agora se segura que vem o mais polêmico. A apreensão desses projetos não foi para preservar a memória de um gênio, foi para garantir que essa tecnologia de energia livre e controle de ondas não caísse em mãos erradas, ou seja, que não se tornasse disponível ao público. O conteúdo desses documentos roubados deu origem anos depois a projetos militares ultra-secretos, como Project Nick e Project Seesaw. Eles não queriam energia livre, eles queriam poder militar ilimitado. A torre foi demolida, mas a ideia maligna por trás dela, essa permaneceu. Depois da apreensão dos documentos de Tesla, o que era uma promessa de luz livre se tornou um projeto de Guerra Fria.
Os militares começaram a desenvolver o que chamavam de armas geofísicas, capazes de usar a própria Terra como um detonador. Isso deu origem a projetos ultra-secretos com codinomes bizarros, como o Project Nick e o Seesaw. O Nick, claro, uma homenagem direta e irônica a Nikola. O objetivo? Estudar como a ionosfera, aquela camada que Tesla queria usar para nos dar energia, poderia ser usada para fins de controle. O que pouca gente sabe é que o HAARP, o High Frequency Active Auroral Research Program, que está ativo agora no Alasca, é o herdeiro direto desses projetos. A história oficial diz que é uma pesquisa inofensiva da ionosfera, mas a conexão é inegável e assustadora. Toda a tecnologia de irradiação de ondas de rádio poderosas para a atmosfera foi baseada nas patentes de um físico chamado Bernard Eastland. Eastland, veja só a coincidência, trabalhou com grandes empresas ligadas a contratos militares. Parece que a história se repete, não é mesmo? Pense no HAARP como um gigantesco micro-ondas apontado para o céu. Em vez de aquecer sua comida, ele está aquecendo partes específicas da nossa ionosfera, criando um efeito de lente de foco. Os militares afirmam que é só para estudo, mas o próprio Eastland registrou patentes que descrevem métodos e aparelhos para alterar uma região na atmosfera, ionosfera e magnetosfera. Essa é a analogia que você precisa. Eles dizem que é um telescópio, mas a patente descreve um canhão de energia. A quem devemos realmente acreditar? Aos comunicados ou aos documentos oficiais? E o mais polêmico vem agora. Enquanto cientistas civis tentam justificar a pesquisa, documentos militares falam abertamente em usar a atmosfera como uma arma de comunicação e de destruição. Eles podem, teoricamente, criar ou dissipar auroras, interromper comunicações globais e, o mais grave, causar mudanças climáticas. O exemplo prático de que a intenção sempre foi militar, o HAARP foi originalmente financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos e pela Marinha, não por fundações científicas civis. Essa é a prova de que a pesquisa sempre teve uma capa de ciência para esconder seu objetivo real. Essa é a parte que mais me causa arrepios. Será que o potencial de Tesla para trazer a luz foi tão distorcido que hoje ele é a escuridão? Você consegue imaginar o nível de poder que um país tem ao controlar não só o que está no solo, mas o próprio clima? O que está em jogo aqui não é apenas o clima de uma região, mas o equilíbrio de poder global, tudo secretamente. Essa é a corrida armamentista mais perigosa e invisível da nossa história. O poder dessa tecnologia não está em criar um furacão instantaneamente, mas no que chamamos de efeito borboleta e caos planejado. A ionosfera é como exemplo prático de um balanço gigantesco. Se você dá um pequeno empurrão no momento certo, a oscilação se torna enorme. O HAARP, ao aquecer ou manipular as correntes de ar e jet streams com ondas de rádio, pode provocar pequenas mudanças que se transformam em consequências gigantescas em outra parte do mundo. A natureza é um sistema interligado e frágil, e aqui reside o verdadeiro segredo de guerra: o controle do clima como uma arma silenciosa. O uso do clima em conflitos não é uma ideia futurista, mas uma realidade histórica e documentada. Nosso gatilho de urgência é que isso está acontecendo há décadas. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos executaram a Operação Popeye, um projeto secreto que usou iodeto de prata para alongar a estação das monções, transformando rotas em lamaçais. O objetivo era interromper o suprimento de inimigos, e funcionou. Pense no controle do clima como jogar dominó com os elementos. O HAARP dá um leve toque na primeira peça, a ionosfera, e isso desencadeia uma reação em cadeia que derruba as peças mais distantes, chuvas ou secas extremas. A dificuldade em provar a ligação direta é o que torna essa arma tão perigosa e indetectável. É a analogia perfeita para o crime perfeito. Um terremoto ou uma seca nunca deixa impressões militares. A vítima acredita que foi a mãe natureza, mas não precisa ser um teórico da conspiração, basta ler os documentos oficiais. Em 1996, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório chocante, Owning the Weather by 2025. Sim, eles colocaram o plano de dominar o clima como meta militar. Isso não é ficção científica, é planejamento estratégico. A ONU, preocupada, chegou a assinar uma resolução em 1977 proibindo o uso hostil de técnicas de modificação ambiental. Você acha que um país com essa tecnologia se preocupa com resoluções da ONU? E a ironia da situação é cruel. A tecnologia que poderia nos ajudar a prever e mitigar desastres climáticos é usada para criá-los.
Essa corrida armamentista secreta levou países como Rússia e China a desenvolverem seus próprios sistemas de manipulação da ionosfera, não para estudar o céu, mas para defender-se ou para ter a capacidade de retaliação. O silêncio militar sobre o assunto é ensurdecedor. A segunda pergunta que deixo é: o que é mais assustador, um desastre natural ou um desastre planejado para benefício geopolítico? Agora, vamos mergulhar nas entranhas do nosso planeta e ver como essa tecnologia pode provocar abalos sísmicos terríveis. Se a manipulação da ionosfera é assustadora, espere até vir o que as ondas eletromagnéticas podem fazer com o nosso solo. O HAARP e sistemas similares não emitem apenas ondas de alta frequência HF. Eles também têm a capacidade de gerar ondas de frequência extremamente baixa, ELF. A característica mais importante das ondas ELF é que elas conseguem penetrar o solo e a água, percorrendo milhares de quilômetros, muito além do que as ondas de rádio comuns conseguem. Tesla já explorava esse conceito de ressonância da Terra há um século. O potencial militar disso é o que causa arrepios. Usar essas ondas ELF para encontrar e, teoricamente, explorar falhas geológicas ou pontos de tensão sísmica já existentes. Ondas de rádio na frequência certa podem agir como um pequeno impulso que se soma à tensão interna da Terra, atuando como um detonador remoto. Isso está sendo debatido agora na comunidade científica e militar de países como a Rússia, que já alegou que o HAARP poderia ser o causador de grandes catástrofes. O elo mais polêmico e forte veio após o terrível terremoto que devastou o Haiti em 2010. Na época, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, acusou publicamente os Estados Unidos de estarem por trás do abalo sísmico usando armas geofísicas. Embora pareça uma conspiração inacreditável, registros de anomalias eletromagnéticas nas proximidades foram reportados antes dos terremotos em locais como Sichuan, 2008, e até Fukushima, 2011. Essa evidência é indireta que sustenta a tese de uma guerra sísmica. Imagine que a crosta terrestre é como uma taça de cristal com uma pequena rachadura. Normalmente ela aguenta, mas se você coloca uma fonte de som, ou neste caso a frequência ELF, na frequência de ressonância exata dessa taça, ela não vai aguentar e vai estilhaçar. Essa é a analogia de como a frequência pode explorar a vulnerabilidade de uma falha. Você acredita que a coincidência de grandes desastres perto de anomalias eletromagnéticas é apenas um acaso da natureza? É essa possibilidade de provocar desastres de forma indetectável que acelerou a corrida armamentista. Diante da ameaça, China e Rússia não ficaram paradas investindo pesadamente em seus próprios projetos de manipulação da ionosfera, não para estudar o céu, mas para defender-se ou para ter a capacidade de retaliação. O silêncio militar sobre o assunto é ensurdecedor. A segunda pergunta que deixo é: o que é mais fácil esconder, um ataque nuclear ou um terremoto numa nação rival? Agora, se prepare, porque vamos entrar na parte mais íntima dessa arma, o controle da mente. Agora chegamos à parte mais perturbadora e o segredo que ninguém conta sobre o potencial final dessa tecnologia. Nosso cérebro não é apenas um conjunto de neurônios, ele opera através de frequências elétricas muito específicas, que vão de 1 a 40 Hz. As ondas delta e teta estão ligadas ao sono e meditação, alfa ao relaxamento e beta ao foco e alerta. Essas frequências são a nossa identidade mental. O ponto é, ondas eletromagnéticas externas, se emitidas na frequência correta, podem interferir no seu estado cerebral. É aí que o HAARP, ou a tecnologia que o sucedeu, se torna uma ameaça íntima. O uso de ondas de rádio poderosas para manipular a ionosfera pode gerar ressonâncias secundárias que atinjam o solo e, sim, o seu cérebro. Estudos militares como os de Michael Persinger exploraram o Frequency Following Response, a capacidade de induzir estados mentais ou até alucinações através de campos eletromagnéticos pulsados. Isso está acontecendo agora em ambientes experimentais. Pense ao seu cérebro como um rádio sintonizado em uma estação específica. Se alguém com um transmissor superpotente começa a emitir sinais na mesma frequência, sua estação trava e você só ouve o sinal externo. Essa é a analogia para a manipulação de emoções e comportamentos, induzir apatia ou medo em massa. Não se trata de colocar vozes na sua cabeça, mas de direcionar o estado emocional de uma população inteira. Você já parou para pensar que sentimentos coletivos podem ser induzidos e não espontâneos? O potencial para controle populacional é imenso. Se é possível induzir um estado de irritação ou pânico em um grupo pequeno, é teoricamente possível, com grandes sistemas como o HAARP, fazer isso em uma área populacional para influenciar eleições, protestos ou até a aceitação de uma medida governamental. Esse é o exemplo prático de como a arma geofísica vira uma arma psicológica. E por que essa tecnologia é mantida no mais absoluto segredo?
porque saber que sua mente pode ser o campo de batalha desestabiliza o controle social de forma irremediável. E a pergunta final que fica no ar, depois de tudo o que vimos sobre Tesla, armas climáticas e terremotos, é: se os governos já provaram que usaram o clima como arma no passado, o que impede que eles usem sua mente como alvo hoje? O potencial de manipulação é o maior trunfo dessa corrida secreta pelo poder mundial, com controle total do céu, da terra e do pensamento humano. Agora, vamos fechar o ciclo e entender o que você deve fazer com toda essa informação. Vimos que a promessa de liberdade de Tesla foi sequestrada e transformada no projeto militar mais secreto do planeta. Isso não é apenas uma teoria, é uma teia de patentes, documentos desclassificados e testemunhos que apontam para a mesma coisa: a capacidade de manipular o clima, induzir terremotos e potencialmente influenciar a mente humana. O que começou como uma busca por energia gratuita virou o caminho para a dominação total, do céu ao seu subconsciente. A verdade é que essa tecnologia existe e está ativa, sob o manto da pesquisa científica. A Força Aérea Americana sonhava em dominar o clima até 2025, e o desenvolvimento de sistemas de ondas de LF para penetrar a Terra é uma realidade. A luta pelo controle não é mais sobre território, mas sobre a ionosfera, as placas tectônicas e a frequência cerebral. Nosso mundo está sendo reescrito por uma tecnologia que mal compreendemos e que é operada na escuridão. E aí, o que você acha? O HAARP é apenas pesquisa científica ou a maior arma já criada contra a humanidade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para que esse debate não seja silenciado pela grande mídia. Não deixe que o medo te paralise, deixe que ele te mobilize a buscar mais conhecimento e a questionar sempre. Compartilhe esse vídeo para abrir os olhos de mais pessoas para o que está realmente acontecendo acima de nós. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos nos mistérios ocultos do nosso mundo. A verdade está lá fora e bem aqui, acima de você.